Slam Show, yeah! Boa segunda-feira aí, pessoal, aí em casa. Jesse, mais uma vez, boa segunda-feira aqui. Estamos aqui, é nós. Temos um convidado especial aqui no screen aqui para vocês. Per Luan, diretamente do Brasil. Família, como é que estamos? Ei, gente, graças a Deus tudo bem, né? E resta agora é fluir, acreditar que tudo vai dar certo. Chegamos aqui mais um dia e é uma alegria estar com vocês, é uma honra conhecer vocês e eu creio que vai ser sucesso daqui para frente. Pô, muito obrigado, mano. É um prazer também estar aqui contigo. E vamos lá ver, vamos tocar essa conversa. Que isto aqui é direto ao assunto hoje. Quem não conhece o Luan, fala lá um bocadinho de ti, mano. Para quem não conhece os nossos ouvintes lá em casa, quem é o Per Luan? Então, gente, para quem não me conhece, eu me chamo Luan Oliveira, sou pastor, sou daqui do Brasil, Rio de Janeiro, né? Sou casado, tenho 22 anos, vou ter agora também um filhinho. E são muitas experiências, muitas coisas que eu tenho vivenciado e já vivi também para chegar até aqui. E eu costumo dizer que nossa vida é uma surpresa, né? Quando eu chego para alguém e falo que eu sou um pastor, as pessoas ficam meio assustadas, o pastor tão novo. Agora, você imagina com 17 anos de idade, né? E para mim chegar aqui, eu tive que abrir mão de muitas coisas. Na verdade, eu costumo dizer que para a gente ganhar alguma coisa, nós temos que abrir mão de algo. Às vezes, aquilo que nós achamos que é sucesso pode estar nos impedindo da gente viver um avanço na nossa vida. E foi o que aconteceu comigo. Eu tinha muitas coisas nas minhas mãos, porém eu não saía daquele lugar. Eu achava que aquele conforto para mim já estava bom. Mas quando eu entendi uma nova visão da minha vida, eu consegui chegar em lugares que talvez os meus pés sozinhos não chegariam. Então, essa é a minha vida. É uma vida simples, debaixo de muita humildade. E que Deus ele também tem aberto muitas portas para a minha vida. Eu tenho conhecido pessoas assim mesmo como vocês, e eu costumo dizer que pessoas são como chaves. Cada chave de pessoas que eu conheço são portas que vão se abrindo para mim conhecer. Então, minha vida é isso, né? Muitas coisas ainda vão acontecer, e eu creio que vocês vão fazer parte da minha história. Lá vamos lá, mano. Muito obrigado, né? Oh, sim, senhor, isto aqui é que foi uma introdução. Mesmo. Eu queria dizer, então, quando é que o Luan deu conta que queria seguir esse rumo, né, de ser pastor? O Brasil ele é firmado com vários tipos de religiões, e aqui existem vários tipos de coisas, e cada um, né, segue aquilo que o seu coração vai almejar e acreditar. Então, eu vim de uma família que era de outro tipo de religião, eu ainda não conhecia a igreja evangélica, no caso, e eu conheci, no caso, Deus dessa forma que eu conheço hoje. Eu passei na porta de uma igreja. Eu gostei daquilo ali, fui atraído pelaquilo ali. Quando eu tinha cerca de 12 para 13 anos de idade, foi onde eu coloquei primeiramente os meus pés dentro de uma igreja. Conheci um pouco, também conheci a realidade do mundo. Me envolvi também com muitas coisas erradas, por isso que eu falo que eu sou grato a Deus. Se eu estou vivo aqui, foi porque Ele me chamou, Ele me escolheu. Eu passei por muitas coisas mesmo, então um testemunho muito grande, né? Para vocês que não sabem, eu passei por uma situação que era para mim estar morto, né? Eu me envolvi com coisas erradas aqui no Brasil e, amigo, eu fiquei com 12 armas apontadas para morrer, sendo que todas aquelas armas falharam. É por isso que eu falo para você que eu acredito no poder de Deus, porque eu estou aqui, eu sou um milagre, né? Então, eu conheci Deus dessa forma, desde pequenininho eu já falava que eu seria um pastor. E o interessante é que minha mãe, mesmo não sendo da igreja, uma moça disse para ela, tem um pedaço de Deus dentro de você, e ele serás um grande profeta para essa nação do Brasil. Minha mãe nem sabia que estava grávida, cara, ela nem sabia que estava me esperando. Aí, passou alguns dias, ela foi lá, fez o exame, e estava grávida de mim. Isso se cumpriu. Hoje em dia eu sou pastor da minha mãe, ela é minha mãe, mas eu pastorei minha mãe, minha família. É algo engraçado, alguém olha e diz, o cara, ele é pastor da mãe dele. Sim, e há muito respeito, eles congregam na minha igreja, e eu aceitei isso para minha vida. Eu digo para você, hoje eu não consigo olhar para o Luan e ver ele sem Deus, e ver ele fora da presença de Deus, né? Eu viajei como missionário, fui para alguns estados. Antes de eu ser casado, tive várias experiências também. Eu, sem ter condição, eu não tinha condição nenhuma de chegar onde eu cheguei hoje. Eu sei que mais e mais Deus ele vai abençoar. Mas tudo que eu tenho vivido hoje é milagre de Deus. O meu casamento foi milagre de Deus, o meu filho é milagre de Deus.
A minha casa, milagre de Deus, eu não tinha onde morar, eu não tinha condição de casar, e Deus, ele enviou tudo. Por isso que eu falo. A Bíblia diz em Eclesiastes 3 que é um tempo determinado para todas as coisas. E, cara, quando chega o tempo de acontecer, nada e ninguém pode atrapalhar. Eu costumo dizer para todos, até aquilo que estava dando errado, quando é o tempo, começa a dar certo na nossa vida. E aí eu cheguei, senhora. E cada vez subi nesses degraus. Sim, senhora, mano. Sim, senhora. Pegando numa situação que, pronto, nós conhecemos o Luan através da internet, né? E pronto, pelo aquilo que nós sabemos de igreja, Deus e evangelho, coisas assim, ou é porta a porta, ou é literalmente dirigir-se à igreja e orar, né? Então, mas nós vimos que o Luan está muito ativo no Instagram, né? Nas redes sociais, no TikTok, etc. Eu queria lhe perguntar, será que isso é uma nova versão do que é ser pastor hoje em dia? Sim, no caso, Jesus, ele disse aos discípulos naquele tempo, né? Que ele disse assim, ó, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, né? Todas as pessoas, as nações, sendo que nem todo mundo tem uma condição de ir para outro país pregar ou ir para outro lugar. Exato. Então, quando nós ouvimos uma missão, Luan, você tem a missão de pregar em outros países, a pessoa pensa que ela vai viajar de um dia para o outro, todos os lugares. Sendo que hoje o meio digital, o meio da internet, ele nos facilita a ter um acesso, uma comunicação com as pessoas. Eu digo para todos, hoje em dia a comunicação é tudo. A comunicação te leva a pessoas longe e traz também as pessoas que estão longe para perto de você. Antigamente, né, quando você tinha um aniversário, se vocês perceberem, você tinha que ir até a casa da pessoa. Exato. Quando tinha uma reunião, você tinha que ir até a casa da pessoa, como nós aqui agora nesse momento. Exato. Sim. Talvez se não tivesse esse meio de comunicação, eu teria que ir até vocês. E talvez hoje, pelas condições, seria impossível, né? Mas a internet, ela está dando um acesso, uma comunicação direta a um outro lugar distante de mim, que eu consigo contar minha história. E eu tenho usado o TikTok, o Quai, o Instagram, todos os meios, até o meu WhatsApp, para tentar passar coisas positivas para pessoas, mostrar para elas que Deus não é, desculpa falar, aquela coisa chata que as pessoas colocam peso na vida da pessoa. Servir a Deus é chato. Não é. Servir a Deus é algo novo, é você se sentir bem, você se sentir alegre. E é isso que eu tento passar para as pessoas, que nós temos problemas, porém, nós também temos a solução. E essa solução vem de dentro de nós, quando nós acreditamos que nós podemos chegar. Então, a comunicação, ela é uma ferramenta poderosa. Ela tanto pode levantar como pode derrubar. Ela pode abrir a porta como pode fechar a porta. Ela pode trazer para perto, como ela também pode afastar. Sendo que eu tenho usado isso para coisas boas. Então, eu abracei essa missão de levar o evangelho, não só de uma forma diferente, mas que tem uma palavra que venha mudar a vida das pessoas. Sim, senhora. É isso, senhora. Eu queria perguntar, então, nós temos a noção que, pronto, hoje em dia a internet também é um lugar de muita aparência, muita ostentação, que divulga tanto coisas para o bem, mas tanto coisas de ruim também, né? E o Luan não acha que até um certo ponto a palavra perde a credibilidade sendo divulgada pelas redes sociais? Ou será que hoje em dia já fica como se uma necessidade maior. Sim, já que temos até muitas almas perdidas, né? Nesse local mesmo, pelo aquilo que a Jéssica mencionou aqui. Exatamente. Pela ostentação, pela aparência e querer viver uma vida que não é nossa. Então, pronto, acho que é um local também que já que a palavra está na net, será, como tu disseste, perde a credibilidade ou é uma necessidade maior? Esse é um dos perigos, não só na internet, mas como em todos os lugares. Por quê? A aparência, ela engana muito. E hoje em dia nós temos dentro das igrejas fora, principalmente das igrejas, pessoas que se decepcionaram com o homem. Deus não fez nada com ela. O homem é falho. Jesus nunca disse, segui o homem, mas ele disse, segui a paz com todos. Ele não disse que o homem seria perfeito, até porque um dia ele disse para Paulo assim, Paulo, o meu poder se aperfeiçoa da sua fraqueza. E eu costumo dizer que o evangelho, a igreja, não é para quem está forte, mas é para quem se considera fraco. Sendo que tem um problema, nem todo mundo que ouve ou que busca o evangelho tem o mesmo discernimento, entendimento. Eu costumo dizer uma certa maldade de entender que não é porque uma pessoa está sendo perfeita naquela câmera, naquela foto, que significa que ela está pronta para viver aquilo ali, entendeu? É igual o Instagram. O Instagram todo mundo coloca a melhor foto, né? Eu nunca vi até hoje alguém
pegar a pior foto e postar. Porque ninguém quer colocar a pior foto. Todo mundo, né, quer colocar ali, estou bem, estou feliz, estou ostentando, é o que vocês têm falado. Sendo que, infelizmente, algumas pessoas têm perdido a direção. Ao invés de usar para as coisas boas, elas estão usando para ela própria, né? E aí, quem está do outro lado fica assim, poxa, eu estou aqui na maior luta, na maior batalha, passando necessidade, o cara está aí ostentando, não ajuda ninguém, então é muito complicado, porque nem todo mundo tem o mesmo discernimento que a gente, infelizmente, e é o que eu sempre falo para as pessoas. Antes de você dizer que essa pessoa é de Deus, procura ter um tempo, eu digo até investigar, esperar o tempo mostrar quem são verdadeiramente as pessoas. Se você não conhece uma pessoa, não tem como você pegar ela de um dia para o outro e colocar dentro da tua casa. Aí você não vai ter uma certa vigilância. E tem pessoas que pega, é igual a amizade, conhecer pessoas, poxa, já é minha amiga. Cara, a gente tem que amar todos, porém nós temos que saber com quem a gente está lidando. Então, a vida social, a rede social, o famoso coloca o melhor casamento, o meu melhor carro, a minha melhor casa, sendo que por detrás disso, nem sempre é tudo aquilo que a gente vê. Sim, senhora, exatamente. Luan, tu mencionaste uma coisa muito importante. Estavas a falar sobre a comunicação. Que a comunicação, ela aproxima como também afasta, não é? E também tocaste no assunto que Deus não tem que ser uma coisa pesada, não tem que ser uma coisa chata, que as pessoas vêm aqui e falam de Deus e as pessoas sentem aquele peso. Pelo contrário, tem que ser uma coisa leve, tem que haver uma certa leveza. Ele vem para fazer bem, não é? Então, a minha pergunta é, como é que tu consegues fazer essa conexão com as pessoas? Como é que tu pregas ao ponto das pessoas não sentirem aquele fogo, lá vem esse gajo outra vez, meu, um chato, meu, fogo. Porque acontece muito isso, não é? As pessoas às vezes, existem muitas pessoas, muitos pastores que pregam e são mesmo chatos, porque eles gostam de impingir a palavra, não necessariamente esperar e ter um tempo para conhecer as pessoas e conectar ao ponto de trazer aquela leveza. Então como é que tu fazes isso? Qual é a tua estratégia nesse caso, não é? Todo ministrador, ministrante, no caso, pregador da palavra, ele tem que entender duas coisas. A Bíblia diz que a palavra ela tem 3 efeitos. Ela exorta, ela edifica e ela consola. O que é exortação? Exortação é bater. Exortação é trazer a pessoa, né? Aquela pessoa que está perdida da vida, sendo que aquela palavra leve talvez não vai fazer um efeito. Você tem que mexer na realidade dela, né? O que é edificar? Edificar é aquilo que vem em cima da exortação. Você exorta a pessoa, mostra para ela a realidade e a edificação, o que levanta ela, faz que ela venha entender que ela precisa mudar. E o que é consolar? A pessoa, vamos dizer, apanhou, foi edificada e agora você consola ela. Então, a pregação tem um momento duro, tem um momento que você respira e tem um momento que você se sente consolado, entendeu? Eu costumo dizer para as pessoas, cara, Deus é amor e é fogo consumidor, é claro. A Bíblia diz que ele corrige o filho que ele ama. Se eu tiver errado, Deus ele vai me corrigir. E às vezes a maior correção é quando ele vem duro. Mas essa dureza não é uma dureza que mata, entendeu? É uma dureza que cura, que me traz. Então, mexe com a nossa realidade. Então, infelizmente, hoje em dia, algumas pessoas não têm um certo preparo de lidar com vírus. É o que eu falo. Quando você subir em cima de um púlpito, ou você tiver uma oportunidade para pregar, lembre-se que você não está pregando só para você está pregando para vidas que estão ali arrebentadas, cheias de problemas. Então, a sua palavra pode tanto matar como pode ferir. E hoje mesmo eu vou estar pregando e eu já estou aqui pensando, Senhor, o que eu vou pregar? Como é que vai ser? Eu não posso falar nada de mim, eu estou lidando com vidas. Então, fica assim, agitado. Daqui a pouco eu vou tirar um momento ali para estudar. Por quê? Eu estou lidando com pessoas e toda vez que eu vou ministrar, eu penso no que aquelas pessoas estão vivendo e atento àquilo que Deus está querendo passar para a gente. Porque Deus não fala aquilo que eu quero, Deus ele fala o que eu necessito, entendeu? Então, eu costumo dar o melhor de mim, claro, e deixar que eu seja um canal. Que Deus ele faça tudo aquilo que ele tem. E eu costumo dizer que dentro de um ambiente onde Deus ele está sendo atraído por alguém que está adorando ele, existem algumas coisas. A primeira coisa que existe é a oração. A oração é uma comunicação, uma conversa com Deus. Você conversa com ele e ele te ouve. Existe o momento da adoração. O que é adoração? É você pegar aquilo que é de Deus, a honra, a glória, você reconhecer a divindade de quem ele é. Então você adora a Deus e dá a glória para ele. E ele recebe. Então, a oração sobe, a adoração sobe, mas a única coisa que desce para o homem é a palavra. A palavra não vai de baixo para cima, ela vem de cima para baixo. Então nós temos que estar atento como canal
para entender o que o ambiente está precisando, porque às vezes eu vou querer falar do A, sendo que Deus está querendo falar do B. Então, nós temos que estar atento a que Deus está querendo falar. Exatamente, sim senhora. Epá, pegando nisso, sim. Como é que nós conseguimos fazer passar sobre esse processo pelas pessoas que nós adoramos? Porque imagina, há pessoas que elas não têm aquela tal tolerância à dor ou à tal verdade. Por mais que nós queremos passar esses tais 3 processos, as pessoas fecham-se porque não têm mesmo aquela capacidade de ouvir e aceitar. Mas ao mesmo tempo nós também não queremos ficar numa de ok, ela não está pronta ou ele não está pronto, então vou virar as costas, porque nós amamos essas pessoas, são pessoas queridas para nós. Então como é que nós conseguimos fazer essa conexão? Conseguimos ajudar essas pessoas sem, pronto, nesse caso, fazê-las passar pela essa tal dor, né? Eu costumo dizer que a vida, ela tem um tempo de momento, né? Eu observo a pessoa, sei que tem pessoas que são muito difíceis de você lidar, você fazer que ela entenda aquilo que você está querendo passar para ela. Então, o que eu costumo fazer é esperar. Eu espero o momento que é criado, eu vou lá e aplico em cima dela, porque em cima daquela realidade que ela vai entender o que tem que ser aplicado para a pessoa. Porque tem gente que é acelerado demais, é igual uma mãe com filho. O filho está rebelde, aí a mãe fica toda hora, você está errado, você está errado. Ele está naquele momento dele fazer aquilo. A hora que ele cansar, ou a hora que ele parar, é a oportunidade de você chamar, trazer ele e falar, ó, é isso, isso e isso. Porque um momento de aceleração você não consegue parar ninguém, é aquilo que a pessoa quer, a pessoa está fixada naquilo ali. Então você tem que esperar aquele momento, relaxou, você vai e aplica em cima dela. Isso vai fazer que caia na consciência daquilo que ela precisa. Exatamente, sim senhora. E mesmo que, nesse caso, por vezes, às vezes pode ser tarde demais, né? Como as pessoas dizem. Sim, verdade. Então há que dar paciência, há que dar espaço para as pessoas, né? Irem na tal correria, esperar aquele tempo para poder aplicar exatamente, não é? É verdade, verdade. E se nós for observar algumas coisas aqui, ninguém gosta de uma pessoa chata em cima dela cobrando ela. Exatamente. É porque o ser humano, ele tem uma mente, ele tem um cérebro só. E ele acha que ele é o dono da cabeça dele. Bom, a minha vida é minha, Deus deu uma vida para cada um cuida da sua, eu faço a minha vida o que eu quiser. É o livre-arbítrio dela, ela pode fazer. Porém, chega uma hora que ela mesma vai se cansar daquilo ali. Então, é um momento que as pessoas que amam aquela pessoa de verdade, que quer o bem daquela pessoa, tem que chegar. Porque se você ficar pressionando, você está errado, você está errado, você está errado, ela não vai admitir que ela está errada, porque ela acha que ela é dona da cabeça dela. Então, eu costumo dizer para as pessoas assim, ó, a pessoa só vai reconhecer o erro dela quando ela estiver quebrada, quando ela vê que ela está lá no chão. É aí que ela vai ouvir teu conselho. Pronto, nós também queríamos aproveitar, né, que temos aqui um pastor hoje para falar um bocadinho sobre o esgotamento mental. Né, nós estamos a passar uma fase, pronto, toda a gente sabe, né? O mundo nos últimos anos virou-se do avesso de uma forma muito drástica e muito repentina. Então, pronto, estamos a passar por desânimo, estamos sem motivação, muita pressão, conflitos, não só na rua como familiares, está tudo patas para o ar. Parece que nós estamos aqui numa era, podemos dizer, tal era apocalíptica. As tais profecias estão a ser concretizadas, hipoteticamente falando, né? Os pequenos, grandes, ricos e pobres seriam afetados pela tal marca da besta, não é? Será que a profecia está a ser concretizada? Como é que o Luan vê esses momentos que estamos a viver hoje em dia? Na verdade, existe, no caso, são vários tipos de debates, até porque a gente não tem uma teologia, vamos dizer assim, que certa, né? Nós vamos examinando as escrituras, existe a pré-tribulação, e alguns creem que nós vamos passar, né, no caso, pelo anticristo, e outros creem que a igreja será arrebatada antes disso. E sendo que Jesus, ele disse em Mateus que existiria o princípio das dores, que é onde viria sinais de pestes, doenças, guerras, terremotos, e por aí vai. Isso é só o princípio das dores. No caso, se a gente analisar o que está acontecendo agora, exato, não é como antes, que acontecia lá vamos dizer, aqui no Brasil, e depois de 10 anos acontecia em outro país. Não, está acontecendo tudo junto. Em todos os lugares está acontecendo alguma coisa. Já tem países aí se preparando para a guerra, já tem lugares aí que está complicado demais, né? O lado econômico, o lado financeiro está sendo abalado, o governo está perdendo o controle, eles estão entrando em conflito com eles mesmos, criam uma vacina para uma coisa, daqui a pouco aparece outra enfermidade, aparece outra doença.
mortes não param de crescer, né? E a gente vê jovens morrendo cedo. A Bíblia diz também, né, que devemos honrar nosso pai e nossa mãe, sendo que os jovens hoje em dia eles estão meio loucos da cabeça. Então está acontecendo tudo junto. Casamento não está durando como durava antes. Filho matando pai matando filho, e o marido matando a mulher, e traição, e é muita coisa, cara, muita coisa acontecendo. Eu creio que isso seja já os sinais. Jesus, ele disse, olha o que ele disse, que a volta dele seria como o ladrão da noite. As pessoas estariam ali dormindo tranquilamente, e ele chegaria, pegou. Aí você pensa comigo, eu nunca vi o ladrão avisar a hora que ele vai roubar e assaltar a casa de alguém. Entendeu? Então, isso são sinais. Jesus estava dizendo o seguinte, ó, eu não vou dar o dia que eu vou vir, que eu vou voltar. Porém, eu estou dando os sinais. Os sinais só significa que a aproximação é breve. Então, nós que temos que estar preparados para o encontro, né? Então, ele não deu o dia, mas ele deu os sinais. E os sinais são esses aí. Tudo isso que está acontecendo. Então, Luan, eu tenho uma pergunta, pronto. E acho que o pessoal lá em casa, alguns também vão ter essa pergunta. É no sentido, se a Bíblia foi escrita pelo homem, não é? Até que ponto é que esta profecia é válida? Ou será que simplesmente estamos a viver consoante algo premeditado? Já um bocadinho para aqueles que são os não crentes, né? Fica difícil julgar ou fica difícil acreditar com tanta coisa que está a acontecer hoje. E nós às vezes vemos, mesmo às vezes em filmes, coisas que, parece coisas premeditadas, porque está ali tudo e de repente vem e acontece. Será que é mesmo profecia? Será que é algo que é de Deus, ou é algo que nós estamos a viver, algo que já, pronto, lá está, é o homem que fez e nós simplesmente só estamos a cumprir o calendário, vamos dizer assim. Desculpa, Luan, como é que nós conseguimos manter a fé, né? Ou como é que é possível ter fé dentro desses acontecimentos? Eu costumo dizer, na verdade, como a Bíblia diz que a fé era o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que você espera. Então, para você esperar um fato desse acontecer na Bíblia, você tem que acreditar naquilo ali. Então, é igual o que você falou aí para mim. Como nós vamos acreditar? A Bíblia, cara, foi escrita por homens, profetas, apóstolos, ministros, pessoas que vêm lá do tempo antigo. Tudo tem uma história da promessa. Abraão, Isaac, Jacó. Os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos por Moisés. Aí você fica assim, peraí, cara. Como é que Moisés escreveu o livro de Gênesis, o livro da criação, se nem lá ele existia? Aí você fica assim pensando tanta coisa. Como é que ele escreveu isso? Base de inspiração. Ele escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia por causa de revelação de Deus. Ele é um cara que Deus falava com ele, né? E Deus descia, contava para ele, e Deus decidiu falar para ele. Então nós temos aqui o Gênesis, que é o início, né? Bereshit, bara, Elohim, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Então nós temos aí um fato de Deus revelando o homem e a criação. E agora em Apocalipse nós vamos ver Deus revelando o homem como será o final, né? Porque igual o livro ele tem um início e ele tem um fim. Sendo que foi o que eu te falei, você tem que acreditar naquilo ali. Se você for abrir a Bíblia e você não crê, você não acredita, você vai entrar em confronto. E outra coisa, eu sempre falo para as pessoas, toda vez que você for ler a Bíblia, qualquer livro que seja, antes de você ler, ore, peça ao Espírito Santo que te dê entendimento. Por quê? Porque a Bíblia, ela tem as letras ali escritas pelo homem, porém ela é um livro espiritual, e por detrás das letras tem as revelações, que é onde Deus ele fala com o homem. E como é que eu vou entender o livro espiritual? Saindo do mundo carnal. A Bíblia diz que nós oferecemos um culto racional a Deus. Você tem que saber o que você está fazendo. Porém, quando você entra naquilo que é espiritual, somente Deus pode fazer. Então, a Bíblia ela foi escrita pelo homem, porém a inspiração vem de Deus. A inspiração é divina. Por isso que quando a pessoa vai sem entendimento, ela continua sem entendimento. Mas quando ela fala, Espírito Santo, Deus, me ajuda a entender isso aqui, aquele que escreveu, ele vai dando explicação para a gente daquilo que está escrito. É onde a fé é gerada dentro do homem e faz que o homem acredite naquilo que está escrito. E até hoje, nada daquilo que está na Bíblia, ou na verdade, tudo aquilo que está escrito na Bíblia, tem acontecido e tem se confirmado na Terra. Tocando um bocadinho mais na pandemia, não é? Como é que é possível manter a fé para pessoas que, por exemplo, que perderam
familiares, pessoas chegadas, pessoas que nem conseguiram, como é que se diz, ir ao funeral de certas pessoas, nem conseguiram sequer abrir o caixão para poder ver. Como é que é possível manter a fé quando, pronto, na Bíblia fala sobre amor, fala sobre carinho, amor ao próximo e etc. Depois fica a tal pergunta que muitos fazem, né? Será que existe Deus? Será que Deus mesmo olha por nós? Será que Deus gosta de nós? Tendo em conta os factos. Eu sei que a fé é acreditar naquilo que não se vê, mas fica difícil quando aquilo que não se vê implica perdermos familiares, ou implica não podemos despedir, implica... Estás a ver de onde é que eu estou a entrar aí, Luan? Como é que nós mantemos essa fé apesar de tudo? Sabe o que acontece? Na verdade, a nossa fé, a fé do homem, o homem que tem a fé, ele só vai descobrir que ele tem a fé nos momentos difíceis da vida dele. Você só descobre que tem fé quando a porta se fecha, você só descobre que tem fé quando alguém fica doente, você só descobre que tem fé quando alguém fica enfermo. Abraão é chamado pai da fé, né? Abraão é o pai da fé. Deus olhou e disse, Abraão é o pai da fé. Sendo que a Bíblia diz que Abraão não se tornou pai da fé pela fé que ele tinha. Abraão se tornou pai da fé pela fé que ele manifestou para o filho dele, quando Deus disse, eu quero ter o filho Isaque. Senhor, mas é o filho que eu amo. Mas entrega a ele. Porque não adianta você levar um nome que tem fé se você não trabalhar com a tua fé. É igual a Bíblia vai dizer que Deus ele nos deu uma fé, porém uma fé nua. E nós temos que vestir essa fé com as nossas obras. E o que é a obra? É o que você está falando. Vai chegar momentos difíceis, dias difíceis chegam para todo mundo, e é aquela fé que aquela pessoa tem que vai fazer ela superar, não vai fazer ela esquecer, mas vai fazer que ela fique forte para passar por aquele momento. E, infelizmente, a vida e a morte faz parte do dia a dia do homem. Enquanto nós estamos aqui, tem pessoas morrendo. A doença chega e ela vai para rico, vai para pobre. Ela não chega e vou dizer, eu só vou para esse lado. Não, ela chega para todos. A morte, ela não escolhe criança, jovem, adulto, idoso, ela chega para todos. Sendo que a nossa fé ela tem que continuar independente dos momentos da nossa vida. Foi o que Jesus disse para João em Apocalipse. João, a igreja, ela precisa continuar firme. Ninguém pode tomar a coroa dela, a tua fé. Ninguém pode tirar de você, não ser você mesmo. Então, nesse tempo difícil, gente, de pandemia, eu sempre falo para as pessoas, gente, se apega em Deus. Blinda teus pensamentos, cuidado com as coisas negativas que entram, porque isso vai enfraquecendo você. E não existe um homem que não tem fé. Existe um homem que não usa a fé que Deus deu para a vida dele. Todos nós temos fé porque Deus a depositou na nossa vida. Porém, cada um tem um destino e escolhe o caminho que quer seguir. Você pode crer ou você pode não crer. Você pode andar com Deus ou você pode não andar. Então, verdadeiramente, a gente está atravessando um momento muito difícil. Eu mesmo perdi várias pessoas, até mesmo na nossa igreja, e eu olhei e falei, Jesus, Deus, como é que eu vou lidar com isso? Você tem que ir lá fazer um enterro da pessoa, porque nessa hora que a gente vê que Deus está aqui dentro da gente. Porque a força vem do sobrenatural, você tira a força de onde você não vê. E eu creio que todas essas pessoas que vão estar assistindo, né, esse debate que a gente está tendo aí, essa conversa toda, eu creio que todas essas pessoas, a fé vai ser gerada dentro dela, e ela vai olhar para ela e vai dizer, nem eu sabia que eu iria conseguir superar e ter essa força toda, porque por isso que estamos aqui. É a fé que, a intenção mesmo é a fé que trabalha. Tem uma passagem na Bíblia, em Mateus, né, que menciona que os falsos profetas que se vêm vestidos de peles do cordeirinho, mas no fundo são lobos devoradores. No mundo em que vivemos hoje em dia, como é que conseguimos distinguir um do outro se todos parecem ser iguais? Pois. Essa pergunta é uma pergunta muito forte. Eu gosto dessas perguntas assim. Nós temos pessoas, né, que andam como nós, falam como nós, se comportam como um cristão, vamos dizer assim, mas a sua conduta de vida demonstra tudo ao contrário daquilo que ele é. Sabemos que Deus ele dá dons, cura, milagre, prodígio. Tem gente que recebeu essas coisas de Deus, outros têm o dom da palavra. Porém, o dom que Deus me deu para pregar, ele vai salvar quem me ouve, mas não salva quem prega. O que vai me salvar são os meus frutos. O que vai me salvar é o que eu sou fora da igreja, o que eu sou fora do meu altar. Porque eu posso estar lá bonitinho com a minha família lá em cima, mas infelizmente tem gente que maltrata a família, não cuida dos filhos.
e essa pessoa, infelizmente, não vai ser salva. Foi o que Jesus disse. No meu nome vão pregar, vão profetizar, vão curar, mas vão ficar de fora porque eu não vos conheço. Tem intimidade com o nome de Deus, mas não tem intimidade com Deus. Então, são coisas totalmente diferentes. Falsos profetas. E isso aí vai uma escala de pessoas que conheceram, estudaram, buscaram, pessoas que talvez tenham um dom, mas não quiseram andar na verdade, não quiseram andar na sinceridade. Pessoas que são usadas para transformar a vida de pessoas, mas ela mesma não é transformada. Pessoas que cobram de alguém, mas ela mesma não consegue cobrar dela. Ela aconselha para alguém, mas ela mesma não consegue aconselhar ela. Infelizmente, eu creio que no mundo inteiro, nós já temos visto vários falsos profetas, né? Tem gente aí que vai tirando. Tem gente que só foca em dinheiro, e ela tira mais além daquilo que a pessoa tem, entendeu? E Cristo não pediu isso. A única coisa que Jesus disse foi: vinde a mim todos, que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E conhecereis a verdade vos libertará. E esse é o papel do cristão. Sendo que, infelizmente, né, algumas pessoas querem se aproveitar de certas situações e muitos estão sendo enganados. Sendo que, olha o que Jesus disse: os falsos profetas vão vir. Sendo que ele deu o sinal da gente conhecer quem são eles. Pelos frutos conhecereis. Não é o que a pessoa faz que vai mostrar que ela é de Deus. É o que ela produz. Não adianta ela se comportar como um cristão, mas a conduta dela for do mundo, a conduta dela foi errada. Ela fazer tudo aquilo ao contrário do que ela prega. Isso mostra para as pessoas quem são os falsos profetas. Não adianta a pessoa alegrar mas ela desagradar a Deus. É isso que demonstra o que é um falso profeta. Luan, na Bíblia, né, Tiago 1:27, diz que a religião é visitar os órfãos e viúvas nas suas tribulações, né? E guardar-se da corrupção do mundo. O que é que tu tens a dizer sobre o fato que, de certa forma, há quem diga que a religião destrói muitas vidas, né? Um grande exemplo agora é o fanatismo. As pessoas estão muito apegadas à igreja, esquecem-se do mundo físico, é tudo espiritual, mas o certo é que a gente tem que pagar renda ainda, né? Temos que viver, temos que trabalhar. E não só, mesmo o dízimo, há muitas igrejas que fazem muita pressão sobre as pessoas sobre o dízimo. Há pessoas que se não conseguem dar o dízimo, sentem-se, o seu mundo vai abaixo, sentem-se pecadoras, sentem-se que estão a falhar com Deus. Existem muitas igrejas que, em vez de passar a tal palavra, né, passar a tal luz, ainda calcam mais em cima dessas pessoas, né? Abusam, exatamente, exploram a tal bondade ou a tal fé das pessoas. Exatamente. A pessoa que acredita naquilo que não vê. Então, o que é que o Luan tem a dizer sobre isso? Eu costumo dizer, eu estava até conversando com a minha esposa a respeito disso, né? A nossa igreja, nós pagamos aluguel, pagamos conta de luz, e até hoje eu nunca cobrei dízimo eu não cobro dízimo, oferta, nada de ninguém. Eu trago a consciência. Gente, a gente tem que pagar a conta de luz, aluguel, que é o lugar que a gente tem para se reunir. Vai do coração da pessoa, né? Isso tem que vir da vontade da pessoa. Eu quero. Se você quer, amém. Se você não quer, amém. Eu não vou te amaldiçoar. Quem sou eu para cobrar alguma coisa de você? Eu sou homem como você, entendeu? Então, acho que a ajuda financeira tem que vir da consciência da pessoa. Poxa, todo mês eu tenho que pagar o pastor tem que pagar o aluguel, a conta de luz. Se a gente não se juntar como corpo, um lado vai perecer, né? Sendo que eu vejo pessoas por aí que jogam peso na pessoa. Se você não dá, tu vai morrer, tu vai viver uma desgraça. Sendo que, gente, o que Deus ele disse para Adão? Adão, você viverás do suor do teu rosto. Então a pessoa acha que a prosperidade vem quando ela dá muito, mas não é. Você trabalha, você planta, você colhe. Deus abençoa, é claro, Deus abençoa quem trabalha. E existem outras coisas, como voto, outras coisas que a gente vê na Bíblia que também abençoam a vida da pessoa. Mas ninguém é obrigado a fazer isso, a pegar alguma coisa da tua casa, vou levar lá para o pastor, para a igreja. Não, você não é obrigado a isso. Isso vem do teu coração. Você ofertar, você fazer do teu coração. É você olhar para Deus e dizer: Senhor, sou grato pelo pão de cada dia, sou grato pela carne, pelo leite, pelo biscoito dos meus filhos, e aqui está o Senhor, que eu estou dando de coração para o Senhor. Então é algo que não tem que ser obrigado, vai do coração da pessoa, e a pessoa tem isso aqui, ó. Oferta de amor. Deus ele recebe, porque não adianta você pegar algo, eu vou lá por causa do pastor. Deus não recebe. Deus só recebe o que vem daqui, ó. Sem obrigação, gratidão, você ser grato a Deus por tudo que Deus ele tem feito na sua vida. E semear. E eu costumo dizer, algumas pessoas falam para mim, amiga, assim, ó,
Poxa, pastor, tem tanto pastor que é ladrão. A pessoa vai lá, oferta, ele pega o dinheiro e vai ostentar. E eu falo para a pessoa, você está fazendo a tua parte. Quem está semeando não é você, sou eu. Então faz o seguinte, o teu dinheiro, ele pode ficar na igreja, mas a colheita, ela vem para a tua vida. O que o homem vai fazer vai ser com ele vai acertar as contas com Deus. Mas você não deve deixar de semear, de ofertar, por causa do erro das pessoas. Então, em questão do dízimo, é isso que eu te falei. Eu acho que tem que vir no coração da pessoa, não tem que ser algo obrigado, né? Até porque a Bíblia diz que a porta que Deus ele abre, ninguém fecha. Quem sustenta a obra é Deus. E Deus ele toca no coração das pessoas para estar ajudando. Como é que tu falas com Deus, Luan? Porque há muitas pessoas há muitas pessoas que não sabem como comunicar com Deus. Há pessoas que até gostariam de orar, vamos dizer, ou gostariam de pedir, mas ficam naquele impasse, não sabem como é que começam, se ajoelham, se não ajoelham, se olham para o céu, não olham. Como é que tu falas com Deus, ou qual é a melhor maneira, como é que se fala com Deus nesse caso? Algumas pessoas dizem que tem que ter uma reverência para falar com Deus. Sendo que vamos ver na Bíblia Jesus dizendo o quê? Quando você for orar, entra para o teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai secreto. Ele não fala ajoelha, vira para a parede, não. Você falar com Deus é uma conversa. Sendo que eu creio que na conversa você se comporta como você se sente bem. O importante não são as palavras bonitas, mas são as palavras com sinceridade. É você tentar colocar tudo para fora, né? Aquele momento. Eu costumo dizer que a conversa melhor que você vai ter com Deus é quando você se entrega completo. Você fala tudo. Tudo mesmo. Então, eu quando eu vou falar com Deus, eu tenho um jeito de orar, né? Eu tenho o meu próprio jeito de falar com Deus. E quanto mais você fala com Deus, mais intimidade você gera com Ele. Você já sabe como falar, você já sabe como orar. E eu costumo dizer para as pessoas que perguntam, poxa, pastor, como é que eu vou falar com Deus? Eu não sei como é que fala, porque Ele é Deus, né? Como é que eu vou falar com Ele? E eu falo para as pessoas, imagina uma pessoa importante na sua frente, que pode resolver os seus problemas. Como você falaria com ela? Tudo tem um jeito. Então é só você pensar, eu não posso falar qualquer coisa para Deus. Eu tenho que falar aquilo que Ele pode resolver, eu tenho que ter um jeito para falar com Ele. Até porque Ele é Deus, Ele é superior a mim, Ele é divino. Mas tudo que eu falar para Deus, Ele vai entender. Até porque antes de eu falar as palavras, Deus já sabe o que eu preciso. Então, a conversa com Deus, ela vai além de palavras. É uma entrega, é um momento especial, que ninguém pode te atrapalhar. Você tem que tirar só aquele momento para você e Deus. Então, eu quando vou falar com Deus, eu tiro um momento, vou pro meu cantinho, né? Eu oro, falo com Ele. Na mente também eu falo com Deus, falo, Senhor, fala comigo, me ouve, receba minhas orações, me perdoa meus pecados, e por aí eu vou indo. E tudo tem um jeito já da pessoa. Sim, senhora. Pá, então, com isso, Luan, nós chegamos ao fim da nossa conversa, né? Muito obrigado mesmo por ter estado aqui conosco. E pá, é sempre bom ter esse tipo de conversa, principalmente agora da maneira que o mundo se encontra, né? É sempre bom aquelas palavras que tocam as pessoas que mais precisam e dar aquele conforto, principalmente nós tocamos na situação do esgotamento mental. O mundo precisa e é sempre bom ter pessoas como tu. Por isso, mano, muito sucesso aí no teu trabalho. Continuas a levar a palavra para quem precisa, mano. Estamos juntos. Um grande obrigado mesmo, mano. E estamos aqui, mano. Estamos aqui. Eu que agradeço e sucesso aí para vocês também. Exatamente, é isso, mano. Muito, muito, muito obrigado. Pai, quero te agradecer por esse momento que nós tivemos aqui. Eu sei que o Senhor vai alcançar pessoas, e essa pessoa que está ouvindo essa oração, eu sei que o Senhor falou muito com ela, e ela entende que a sua decisão é o que vai selar o seu destino. Ela não nasceu para dar errado, ele não nasceu para ficar por baixo. O Senhor tem um sucesso preparado para essa pessoa. Ele não será o que o pai foi, o que a mãe foi. O Senhor tem coisas novas para a vida dessa pessoa. A tua palavra diz, meu Pai, capítulo 1, versículo de número 37 de Lucas, porque para Deus nada é impossível. E eu creio que essas pessoas serão alcançadas pelas tuas mãos. A vida dela pode ser transformada quando ela aceitar essa mudança para a vida dela. Às vezes vai ser necessário sair de lugares, se afastar às vezes de pessoas negativas, pessoas que, meu Pai, que tentam atrapalhar. Senhor, nos ajuda a amar nossos inimigos, nos ajuda a edificar nossa casa e nos ajuda, meu Pai, a não perder nossa família. Senhor, nos honra, seja conosco. E agora eu oro, meu Pai, por esse tempo de pandemia, esse tempo de crise que está afetando o mundo todo. Meu Pai,
que todo mal que está tentando atacar o psicológico, a mente, as emoções dessa mulher, desse homem, venha a ser controlados e todo mal seja repreendido, que as pessoas sejam curadas agora, que a mente dela seja transformada. E eu te peço, nos dê uma postura diferente, para que as pessoas venham ver o Senhor na nossa vida. Eu apresento também, meu Pai, os teus servos que estão aí, meu Pai, trabalhando, meu Pai, ministrando em vidas, trazendo alegrias, novidade para as pessoas e as boas novas. Abençoe também a vida deles e eu creio que o sucesso virá para a vida de todos nós e a sua graça nos basta. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso aí, mano. Muito obrigado, mano, Luan. Epá, estamos juntos, mano, mais uma vez. Foi um prazer mesmo ter aqui conosco. Continua com o teu trabalho, mano. Continua com essa garra. Apesar da idade tão jovem que tu és, mano, força, mano. Vá com tudo e fazer o trabalho crescer, tocar nas pessoas que necessitam. E let's go, mano. Tamo juntos, hein? Mano, Luan, saudações aqui do Slam Show. Tamo juntos, mano, hein? Prazer, mano. Um abraço é nóis, hein? Dá-se bem, mano. É nóis, hein? Vai. Valeu, família. Tamo juntos, vai. Obrigadão, hein? Cuts!